Glória a Deus. Meus irmãos, duas coisas estavam previstas para esta manhã. A chuva, todo mundo que consultou o celular viu que choveria. Eles erraram por uma hora ou coisa assim. Estava previsto para depois das 11h30, mas chegou antes. E outra previsão era a presença do pastor João Flávio Martinez. E eu convido o pastor João Flávio para subir aqui agora, neste momento, para nos trazer a palavra de Deus. Amém. Conheço o pastor João Flávio há muito tempo, 15 anos ou mais, né? Mais de 15 anos. O pastor João Flávio, ele caminhou com uma pessoa que é muito querida para mim. Essa pessoa já faleceu. Trata-se do pastor Natanael Rinaldi, um pastor da Assembleia de Deus, que talvez tenha sido o maior apologista no Brasil. Com certeza, o maior defensor da fé no Brasil. Tanto que o meu primeiro livro, Super Crentes, eu dediquei ao pastor Natanael Rinaldi. E ele muito nos inspirou, muito nos ensinou, nós aprendemos muito com ele. E para mim é uma alegria muito grande, sinto-me honrado com a pessoa do pastor João Flávio Martinez, que é o fundador do Ministério CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas, lá em São José do Rio Preto, perto do Mato Grosso já, né, irmão? Perto do Mato Grosso, E é muito bem-vindo, pastor, você é muito bem-vindo, e eu vou lhe passar o microfone agora para você trazer a nós aquilo que Deus colocou no seu coração. Vamos orar pelo pastor. Querido Pai Celestial, eu te agradeço por esta manhã, por teres trazido também o teu servo, desde sexta-feira, quando estamos juntos, fazendo a tua obra, e eu peço que agora o Senhor lhe dê mais ainda sabedoria, multiplica a unção do teu Espírito, o poder do alto, dá-lhe toda a graça, todos os meios, Senhor, necessários para Ele transmitir a Tua palavra. Senhor, e dá-nos também a nós, que vamos ouvir, corações abertos, ouvidos atentos, para conhecermos mais o Senhor, e assim sermos testemunhas melhores da salvação em Cristo Jesus. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amados. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, participando deste culto, e por passar alguns dias aqui com o pastor Paulo Romero, e daqui a pouco vocês vão entender por que é tão importante isso para mim. Pegue sua Bíblia, em 2 de Timóteo, capítulo 4. 2 de Timóteo, capítulo 4, obrigado. Todo o capítulo, os 22 versículos. Irmãos, antes de eu contextualizar o texto, quero explicar por que escolhi esse texto. Eu me converti em 1989. Aceitei Jesus numa pequena igreja. E desde então, eu percebi que eu era um predestinado, viu, pastor Paulo? Porque como um arminiano contumaz, eu acredito que entre os salvos há os predestinados. E desde muito cedo, eu entendi que Deus me chamou à apologética, ao ministério da defesa da fé. Tempo este que nós nem sabíamos o que significava esta palavra, 1989. Mas eu me converti e logo em seguida me liguei a uma igreja neopentecostal. E ali aprendi alguns modismos. Apesar de já combater alguns desvios doutrinários, como adventistas, espíritas, mormons, e eu me lembro, pastor Paulo, que no meu tempo não havia material. Eu li o livro do R.R. Soares, Falsos Profetas, e li o livro do J. Cabral. Exatamente, eram os dois materiais que tinha, não tinha mais nada. Nem material teológico tinha. Então eu peguei a minha Bíblia
cada seita eu pintava com uma cor, de lápis de cor. Então, adventistas, onde tinha um versículo que refutava o adventismo, estava verde. Espírita, estava em rosa. Os irmãos mais antigos dentro da igreja diziam: meu Deus, o menino pintou a boca de Deus. Porque a minha Bíblia era toda pintada, e eu ainda tenho essa Bíblia até hoje. Mas apesar desse zelo apologético, eu ainda tinha uma casca de modismos neopentecostais. E em 1993, eu já estava casado, me encontrei então com o livro Supercrentes. Fiquei um pouco bravo ao ler aquele livro pela primeira vez, e mandei um e-mail para o pastor Paulo, para alguém lá da redação, não sei se esse e-mail chegou. Mas em 95, então, li Evangélicos em Crise. Por volta dessa época, o senhor lançou Evangélicos em Crise. E aquele livro corrigiu a minha rota. Mas eu não fiquei contente. Eu arrumei o telefone do pastor Paulo Romero e liguei para ele. Ele não deve lembrar, atendeu tanta gente nesses anos, ajudou, cooperou com tantos ministérios, fez tanto esse trabalho que com certeza a mente não deve fisgar lá atrás, em 95, 96. E quando eu liguei a ele, comecei a conversar, ele leu justamente esse texto para mim. Essa introdução aqui, pastor Paulo. O senhor falou estes versículos ao meu coração. Como o versículo 3, olha, vai ter tempo que não suportarão a sã doutrina. E o senhor falou para mim: seja fiel a Deus e às ovelhas que Deus te deu. Seja fiel no teu chamado. E aí o senhor falou aquilo: você não é chamado para outra coisa, mas para ser obediente, para ser servo. E não é fácil, mas seja fiel a Deus e ao teu chamado e às tuas ovelhas. E desde então, ali corrigiu-se a minha rota, graças a estas obras. Por isso eu precisava pregar esse texto aqui, na primeira vez que estou aqui na sua igreja, para poder contar isso para as suas ovelhas, e dizer como o senhor foi importante, não só no meu, mas em muitos ministérios. Eu precisava daquela última polida. Então, muito obrigado, pastor Paulo, pela sua vida e pelo seu trabalho. Eu não podia deixar de fazer esse agradecimento público diante das tuas ovelhas. E é de muito coração, viu, pastor? De coração. Amados, voltando aqui para o texto e o contexto, esta carta que Paulo escreve ao seu pastor amado, Timóteo, provavelmente foi escrita no ano 67, na 4ª viagem missionária de Paulo. O livro de Atos fala de 3 viagens. Nas pastorais nós descobrimos que há mais uma. E aqui provavelmente Paulo foi preso novamente na sua 4ª viagem missionária. E aqui então, diante da morte, ele fala que estava sendo oferecido como libação, ele sabia que dessa vez não tinha jeito. Alguns eruditos, alguns historiadores, alguns teólogos acreditam que Paulo estava sendo acusado da sedição de ter tacado fogo em Roma, porque este fato é histórico. Nero, ele era um cara muito vaidoso, e ele queria consertar ou refazer o centro da cidade de Roma, que era tudo de madeira. Ele queria fazer de alvenaria. Mas os nobres que moravam naquelas casas não cediam as casas. Então Nero teve uma ideia brilhante para sua mente mentecapta, e ele pensou: vou resolver 2 problemas com uma cajadada só. Havia os cristãos que eram um tanto problemáticos ao império, e aqui não dá tempo de eu detalhar o porquê, mas uma das coisas que você tem que entender, que a fé cristã, ela exortava aos seus seguidores a ter um único Curios, ou Kyrios, ou seja, um único Senhor. E no Império Romano, era inadmissível um romano colocar outro Deus, podia adorar quantas divindades quiserem, mas não podia colocar outro Senhor além do imperador. Primeiro era o imperador.
Por isso que Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: ninguém declara Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Porque quando você falava que Jesus era o seu Curios, que Jesus era o seu Senhor absoluto, você estava se colocando diante de uma pena de morte. Por isso que somente aqueles que realmente sentiam a conversão no coração, declarava que Jesus Cristo é o Senhor. E aí, deram então taca-fogo em Roma, e muita coisa acontece com os cristãos daquele tempo, muita perseguição, muita dor, muito sofrimento, muita angústia, porque ele joga a culpa, e há documentos seculares falando disso, nos primeiros cristãos. E principalmente em Roma, que já havia muitos crentes, é só você ler o livro de Atos, você vai perceber que já havia muitos crentes ali naquela capital. Então Paulo sabia que dificilmente ele escaparia de tamanha acusação e condenação. Ele sabia que ele seria oferecido como libação. Mas veja que diante da sua morte, ele não escreve uma carta para lamentar, mas ele escreve uma carta para motivar. Ele estava preocupado com a sã doutrina, ele estava preocupado com a pregação do Evangelho, e ele exorta Timóteo a não ficar atrás de genealogias, a não ficar atrás de heresias, de doutrinas equivocadas, mas ficar firme na sã doutrina, não ligando para aquilo que não fosse producente. E no versículo 2 ele fala: pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo. A importância de nós vivermos isso. Irmãos, a igreja precisa perder o temor de pregar o Evangelho. Hoje em dia as pessoas são tímidas, e a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nesta minha estadia aqui em São Paulo, eu já andei 4 vezes de Uber, nem um motorista escapou de mim. Lá na minha cidade, eu estava indo atender um pastor num shopping, meu carro estava na oficina, então peguei um Uber. Estava aquele calorzão de 40, 45 graus. Quando eu entrei dentro do carro, a senhora que estava dirigindo disse assim: entra logo, fecha a porta para não sair o frescor do ar-condicionado, porque está um inferno. Eu falei: minha senhora, a senhora não imagina o calor do inferno, estes 40 graus nem se compara ao calor que é o inferno, e quem não crê em Jesus vai para lá. Ela falou: quem é você para falar que eu não creio em Jesus? Falei: qual a sua religião? Ela falou: eu sou do candomblé. Falei: a senhora está indo para lá. Falei. Ela olhou para mim e falou assim: que ousadia sua dentro do meu carro, falar que a minha religião está errada e que eu ainda estou indo para o inferno. E ali eu comecei a falar do Cristo Redentor, do Cristo que pagou o preço pelos pecados dela, que ela não precisava quisilar com nenhum orixá, que ela não precisava reencarnar, que ela não precisava pagar por pecados de outras vidas, mas que ela só precisaria andar com Jesus Cristo, entregar-se a Jesus Cristo. E quando ela parou em frente do shopping, ela disse assim: que engraçado, você no meu carro. Eu falei: por quê? Porque nesta manhã eu falei: Deus fala comigo. Aí eu olhei para ela e falei assim: então está falado, procura uma igreja, aceite Jesus como Salvador e mude a sua vida. Agora eu pergunto, irmãos, o que eu tinha a perder? Talvez eu pudesse até ficar no meio da estrada, eu chamava outro Uber. Mas nós precisamos pregar o Evangelho. Quando eu viajo, seja de ônibus ou de avião, ao sentar do lado, eu aviso a pessoa que está do outro lado que eu ronco, e que eu vou dormir e roncar. Então eu digo: olha, se porventura eu vier a roncar do seu lado, você está autorizado a me cutucar e me acordar. Quando eu falo isso, a pessoa sorri, e aquilo quebra o gelo. E quando o gelo quebra, antes de chegar ao ônibus ou ao avião, com certeza, Jesus vai ser comunicado àquela pessoa. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Não tenha vergonha até de ser hostilizado.
pregue o evangelho. Paulo está dizendo ao seu pupilo, ao seu pastor, seu jovem aprendiz, ele fala: olha, Timóteo, pregue o evangelho, e pregue a tempo e fora de tempo, independente da circunstância, esteja sempre pronto para falar, para pregar, para evangelizar, para levar o amor de Deus, porque a igreja de Jesus é chamada a ser proclamadora do evangelho eterno. Então, querido, esteja sempre com um folheto no bolso. A minha mochila está aí, eu sempre ando com folhetos. Não perca a oportunidade. Se a pessoa falar qualquer coisa para você, e você entender que aquilo é um sinal, fale de Jesus para estas pessoas. Paulo então aqui continua, e ele fala: seja sóbrio, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Nós somos chamados a obedecer e a ser fiéis a Deus. E não só o pastor Timóteo está sendo convocado a cumprir isso, mas todos nós como igreja. Deixa eu explicar uma coisa para você. Talvez você não foi chamado para ser pastor, mas com certeza você tem um chamado diante de Deus. Uma coisa, você não foi chamado para ser crente de banco, a não ser que você trabalhe no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, aí você seria um crente de banco. Mas entenda uma coisa, Deus não te chamou apenas para frequentar a igreja. Deus tem alguma coisa para você, Deus tem algum chamado para você. Eu me converti numa pequena igreja, como eu havia dito, e era uma igreja muito avivada, animada, e eu achei interessante, porque naquela igreja, ou os irmãos tocavam algum instrumento, ou eles cantavam. Era uma cantação, uma cantoria, de muita música e 10 minutos para pregação. 10 minutos para pregação. E aí então, o meu tio, que era instrumentista da igreja, trocava trompete, falou: vou te dar um trompete de presente. Eu falei: eu vou tocar? Ele falou: vai, pega esse bona. O bona é o livro de teoria musical, então ganhei um bona. Dó, dó, ré, ré, mi, mi, fá, fá. Quando eu cheguei na lição 40, eu tinha que chegar na 70. Se eu chegasse na lição 70, eu ia ganhar um trompete novinho. Quando eu cheguei na lição 40, chamei o meu tio e falei: tio, eu descobri uma coisa. Ele falou: o quê? Não tenho ministério de tocar trompete. Meu tio, então, chateado, pegou o bona de volta, falou: então vai descobrir alguma coisa para você fazer na igreja. Eu falei: vou cantar. Aquela mocidade bonita, cantava maravilhosamente. Falei: vou cantar na mocidade da igreja. Então comecei a cantar na mocidade da igreja, não faltava um ensaio, era ali um escudeiro fiel da mocidade e dos louvores. E o maestro, coitado, fazia assim, para lá, para cá, e aí quando ele fazia assim, para dar aquele peso na voz, e eu então soltava a minha voz, ele desesperadamente fazia desse jeito para eu abaixar a voz. Eu acabava com o ensaio do coral de jovens. Um dos jovens disse assim: olha, se todo mundo for cantar no céu, você não deve ser salvo, porque você vai estragar o céu se você for cantar desse jeito lá. E eu pensei: meu Deus, não toco, não canto, todo mundo aqui canta ou toca, como que eu vou fazer? Cheguei no pastor e falei: pastor, o senhor me autoriza a entregar folheto? Ele falou: claro, mas a igreja não tem carimbo e não tem folheto. Eu falei: eu posso comprar o folheto e mandar fazer um carimbo? Ele falou: sem o CNPJ, pode. Então, fui até a livraria local, conversei com o dono da livraria, ele comprou folhetos da Sociedade Bíblica e a igreja não tinha dinheiro para comprar os folhetos, ou a igreja não tinha visão de investir nisso. Aí o irmão falou: você que vai comprar o folheto? O irmão pastor Carlos Petreca. Eu falei: sim, Carlos, sou eu. Ele falou: não, para você eu dou os folhetos, quantos você quiser. E ele me dava 1.000, 2.000 folhetos por semana, eu carimbava e eu entregava por semana de 1.000 a 2.000 folhetos. E aí quando eu fui para a rua, quem que eu encontrei? O ateu, o católico, o adventista, o espírita. Foi aí que eu me tornei apologista. Quando eu fui para a rua fazer a obra de um evangelista. Agora, igreja, isso não é só para mim, isso é para
todos nós como igreja, temos um ministério evangelístico. O mundo precisa ouvir o evangelho. E mais, precisa ouvir que o evangelho não é aquilo que está sendo pregado aí fora. Entenderam? Nós precisamos evangelizar. Temos mais do que você imagina para fazermos aí fora. Chegamos então no versículo 7. Combati, vamos falar juntos? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vocês assistiram o filme de Paulo, o apóstolo? Quem assistiu? Quem não assistiu é um pecador, mais que os outros. Assista esse filme, Paulo, o apóstolo. Tem uma cena que eu choro, toda vez que eu vejo essa cena, eu choro. Quando Paulo vai para cumprir a sua sentença de morte, e ele coloca a cabeça naquele encaixe do tronco, e ele coloca ali a sua cabeça, e o narrador vai narrando esse texto: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Aqui está o texto mais arminiano de toda a Bíblia. É o que Paulo está dizendo aqui. Está em consonância com aquilo que Jesus disse em Apocalipse 2, 10 e 11. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E ali o texto em Apocalipse é ser fiel até diante da espada, ou ser fiel até o último dia da sua vida. E eu vou te falar uma coisa. Às vezes a gente começa a nossa carreira cristã, e a gente começa atropelando, sendo atropelado, caindo, tropeçando, errando. Mas o importante não é como começamos. O importante com Deus é como terminamos. A Bíblia fala para nós desenvolvermos a salvação, mas ela também fala que é Deus que desenvolve essa salvação em nós. E Paulo fala, cooperando com Deus. Então, querido, entre nesse processo, porque Deus quer fazer uma obra na sua vida. E como diz o nosso querido pastor Vailate, esse texto está em consonância também com João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele continuar crendo, na língua grega, continuar crendo, tenha a vida eterna. A vida cristã é um viver diário. Lembra quando o povo de Israel colhia o maná? Tinha alguns mais preguiçosos que não queria colher todo dia, então guardava o maná para outro dia. Mas quando ele ia pegar o maná estava podre. O maná tem que ser colhido todo dia. Não adianta você falar assim, olha, eu orava, olha, eu lia a Bíblia, olha, eu não faltava no culto, mas e hoje? Hoje eu estou meio frio. Eu não estou mais no primeiro amor. A Bíblia diz assim, que quem não está no primeiro amor, lembra-te de onde caíste. Porque estar no primeiro amor é todo dia. Deus está nos convidando a dia, perseverar na fé. Agregar a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então nós precisamos trabalhar isso. Paulo está dizendo, olha, você tem que terminar, e terminar com fé. Outro dia encontrei um amigo, que outrora tinha tanta fé, e ele comentou, não tenho mais aquela fé. Meu irmão, o nosso crescer é contínuo. Tinha um presbítero amigo meu, que toda vez que eu encontrava, eu perguntava, como vai fulano, tudo bem? E ele dizia, melhorando. Um dia eu perguntei a ele, por que você está sempre melhorando? Ele falou, porque eu sou crente. O crente está sempre melhorando. O crente está sempre se aprimorando. Então guarde isso, se aprimore. Aqui Paulo vai dizer, que ele chama Timóteo a vir depressa ter com ele, porque ele estava prestes a ser morto. E aí ele fala de Demas, um dos pastores de Paulo, amou o presente século, naufragou na fé. Como é que não existe apostasia? Como é que não se pode perder a fé?
Outro dia um pastor amigo meu foi atrás de uma pessoa que estava ali totalmente apostatada. Ele falou, não, um dia eu vou para o céu de qualquer jeito, porque eu sou um eleito. Mas como você é um eleito nessa situação, se conserte. Ele falou, não importa como eu morra, é justamente o contrário do que Paulo está dizendo aqui. A sua vida no final é muito relevante. É até mais importante o final do que o começo. E Paulo está dizendo isso. Demas abandonou a fé, porque descuidou da vida espiritual. A Bíblia nos orienta em vários momentos a cuidar e a zelar e preservar aquilo que nos foi dado. Amém, igreja? Cuida daquilo que Deus te deu. Ele fala, eu estou só Lucas está comigo. Quem é que queria ficar do lado de um homem acusado de sedição, de ter colocado fogo em Roma? Mas Lucas estava com ele. E aí ele fala no versículo 11 algo espetacular. Toma Marcos, traze contigo, porque é muito útil para mim no ministério. É o jeito de Paulo pedir perdão. Lá no livro de Atos, Paulo fica muito bravo com João Marcos, porque no meio de uma viagem, João Marcos falou, não quero mais, vou voltar para casa. E Paulo ficou muito bravo. E aí na próxima viagem, Barnabé quis levar João Marcos. E na hora que foi então colocada a preposição, ou a proposição de levar o João Marcos, Paulo falou, não, esse menino aí, ele quebra o contrato e volta no meio da viagem missionária, atrapalha tudo. Não vou levá-lo. Barnabé falou, vai levá-lo. E aí a briga foi grande. E aqui, irmãos, Paulo está reconhecendo um erro, porque quando ele se converte, ninguém nem queria orar por ele. Teve que Ananias orar com um pouco de medo com ele. Mas quando ele vem para a comunidade, quem vai orientá-lo é Barnabé. Barnabé também tinha sido da família sacerdotal. Então Barnabé, que deu chance para Paulo, agora Paulo não queria dar chance para João Marcos. Ele se esqueceu do processo que ele viveu. Irmãos, nós precisamos ter paciência às vezes com as pessoas. Tem sempre um João Marcos perto da gente. E a gente precisa ter paciência com os João Marcos da vida. E Paulo então no final do ministério, ele fala, me traz o João Marcos. Paulo queria dar um abraço em João Marcos. Porque Paulo, apesar de estar prestes a morrer, ele queria morrer sem levar nenhum peso. E como é bom perdoar. E como é bom liberar perdão, até para aqueles que nos fez mal. E agora então Paulo chama o menino João Marcos, porque ele queria então resolver esse problema. E o problema é resolvido. O Evangelho de Marcos é a prova disso. E não dá para eu citar todas as coisas, mas eu quero falar aqui disso aqui. Paulo, olha, ele estava prestes a morrer. Olha o que ele fala no versículo 13. Quando vieres, traze a capa, porque estava frio, traze a capa que deixei em Trode, e os livros, principalmente os pergaminhos. Ele ia morrer. Ele estava prestes a ser executado, mas ele ainda queria dar mais uma lida na palavra, dar mais uma estudada nos seus livros. Vou contar uma coisa, pastor Paulo Romero, muito interessante, que aconteceu em 2014. O pastor Natanael ia morrer, faleceu em 2016. Eu estava lá em Santos com ele, ligou uma irmã que tinha alguns livros espíritas para doar. Ele falou, não cabe nada aqui mais na minha garagem, não tem onde colocar mais livros para pesquisa. E eu puxando o paletó dele, ele falou, o que é? Eu quero. O pastor João Flávio Martinez está aqui do meu lado, ele quer os seus livros, irmã, pode trazer aqui no meu apartamento. Então o mototaxista foi levar, chegou lá com uma caixa, colocou em cima do carro dele que estava na garagem, cheia de livros, e eu todo feliz para pegar aquela caixa toda, e já botar nas costas e levar para Rio Preto. O pastor Natanael Rinaldi toma a caixa de mim, põe em cima do capô do carro, abre a caixa, pega um livro, olha, põe daqui.
pega outro, põe de lá. Pega um, põe daqui. Pega outro, põe... E eu olhando aquilo, falei, ele vai tomar os meus livros. E aí, então, terminou, ele me deixou com uns 5, 6 livros, e ele ficou com uns 4. Aí eu falei, e esses daí? Esses eu preciso consultar, depois eu te mando. Irmãos, ele estava já com 80 e poucos anos, quase 85, 86 anos, ele já estava com até dificuldade para ler, mas ele queria ainda fazer mais uma pesquisa, ele queria ainda escrever mais um artigo, porque quando nós estamos envolvidos com Deus, até o último dia, nós estamos ali borbulhando da graça de Deus. Borbulhando da graça de Deus. Preste atenção nisso. Vou contar uma história contrária dessa. Eu estava lá no seminário teológico do CACP. Chega um pastor que foi muito relevante na minha cidade. Não vou citar o nome, obviamente. Mas um homem que fez trabalho social, que cuidou de toxicômanos, que fez um trabalho brilhante. E ele chegou em mim e disse assim, pastor Martinez, o senhor tem aqui o seminário, quer comprar minha biblioteca? Eu falei, por quê? Ele falou, não, minha mulher não quer mais, está incomodando lá na sala, e eu não estou mais fazendo a obra, compre a minha biblioteca. Fui lá, vi os livros dele, a maior parte eu tinha. Ele falou, mas me faz uma oferta, o que você pagar é seu. E eu paguei o máximo que eu pude, peguei os livros, repassei para os meus alunos os outros, e guardei na biblioteca os demais. Passou uns 2 meses, nada contra quem faz isso, é digno de quem faça isso. Mas aquele homem que outrora foi tão relevante no Evangelho, dentro daquela cidade, estava com uma bandeja de pão de queijo, vendendo pão de queijo. Pastor, é demérito vender pão de queijo? Não, pão de queijo é maravilhoso. Eu amo pão de queijo. Vender pão de queijo é digno também, não há indignidade nenhuma em vender pão de queijo. Mas Deus não chamou um pastor para terminar a vida vendendo pão de queijo. Deus chamou os pastores para pregar até o último dia das suas vidas. Para isso que Deus nos chamou. E você, como membro da igreja, Deus te chamou para brilhar a luz de Cristo até o último dia da sua vida. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Guardei a fé. Guardei a fé. Quem anda com Deus tem experiências brilhantes, maravilhosas, espetaculares. Deixa eu me adiantar que o relógio não é convertido. No versículo 14, Paulo cita, ele já citou Demas, agora ele cita Alexandre o Latoeiro. E aqui, pastor Paulo, explica a questão do senhor citar nomes. Às vezes somos obrigados a citar certos nomes. Às vezes a apologética e quem defende o evangelho tem que citar certos nomes. E aqui, para nós, aqui de maneira geral, como igreja, entenda uma coisa. Há pessoas que nós devemos evitar na nossa vida espiritual. Eu vou repetir isso. Há pessoas que nós temos que evitar na nossa vida espiritual. Tem gente que derruba a nossa fé. Tem gente que nos traz incredulidade. Tem gente que nos prejudica na caminhada cristã. Meu irmão, minha irmã, não se coloque em jugo desigual. Não ande com quem promove incredulidade, com quem promove dissensão, com quem promove perturbação à sua fé. Ande com aqueles que te edificam. Ande com aqueles que te ajudam. Lembra aquele paralítico que tinha 4 amigos? Jesus ia passando, eles pegaram o paralítico, colocaram na maca e falaram, hoje você vai andar, o mestre está passando. Isso que é amigo, amigo que incentiva a fé. Chegaram lá, aquela multidão, não tinha jeito de entrar, eles arrumaram uma escada, subiram na casa, abriram o telhado, jogaram o paralítico aos pés de Jesus pelo telhado. Isso que é amigo. É um dos poucos textos que Jesus fala assim, e vendo a fé deles. Não foi só do paralítico, Jesus viu a fé do paralítico, mas Jesus viu a fé dos 4 amigos. Meu irmão, tenha amigos de fé do teu lado.
E outra coisa, seja um amigo de fé. Porque tem irmão que a gente encontra com ele, tudo bem, irmãos? Tudo bem, querido? Bem nada. Não sei como é que não morri hoje. Já viu gente assim? Né? Você chega a ter irmãos e fala, irmão, estou com uma dor aqui. Fala, rapaz, eu estou com uma aqui, outra ali. Já viu gente assim? Eu tinha uma avó, minhas duas avós eram crentes, morreram com 96 anos, mas uma era muito pessimista. Oi, vó, tudo bem? Vozinha está morrendo. Ela ficou morrendo por 20 anos. Então, irmãos, tem gente que é assim. Tem gente que você chega perto, animado. 5 minutos de conversa, fala, meu Deus. Você sai para casa triste. Então tenha pessoas do seu lado que motive a sua fé, que fomente a sua fé, que faça você crescer na graça. Evite os latoeiros da vida, os idólatras da vida. Aqueles que só pensam em coisas mundanas. Andem com pessoas espirituais. Seja uma pessoa espiritual. Eu termino. Paulo então diz o seguinte, versículo 22. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Paulo termina louvando a Deus, engrandecendo a Deus. Ele ia partir. No outro ano, ele seria colocado no tronco e decapitado. Mas ele estava vibrante, confiante. Ele escreve em 2 Coríntios 5, enquanto estou no corpo, estou apartado do Senhor. Mas quando sair desse corpo, quando for apartado desse corpo, eu estarei na presença do Senhor. Meu irmão, viva uma vida que agrade a Deus. Eu não sei quantos aqui vão estar vivos por quanto tempo. Nós não somos dono do nosso tempo. Mas uma coisa é certa. Quantos minutos Deus te der, glorifique a Deus a todo o tempo. Seja uma pessoa de fé. Outra coisa, se na sua boca não puder sair uma palavra de fé, de encorajamento, de esperança, de expectativa, cale-se. Não fale. Mas se você puder, como está em Filipenses 4, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, e se há algum louvor, nisso, pensai, que isso ocupe a vossa mente. Jesus está voltando, irmãos. O mundo nunca esteve tão decrépito como o atual mundo. Nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Tudo que Jesus falou está se cumprindo. A pandemia foi um teste para ver como é que o anticristo vai governar esse mundo. Não é? Muito rápido. Eu me lembro, irmãos, na pandemia, que em 30 dias eu não conseguia mais comprar um Presto Barba. Mas eu pude observar que em tão pouco tempo todas as nossas liberdades e os nossos direitos foram cassados. Instantaneamente, rapidamente. Então entenda, igreja, Jesus está voltando. Que nós possamos manter a mesma perspectiva de Paulo e mantermos na fé. Amém, igreja? Então vamos ficar de pé para orar.